Olá, galerinha candidata ao Enem e aos vestibulares por todo esse país. Novamente aqui direto do Literacurso, professor Marco Aurélio, com mais um bate-papo literário. E aí, para começar, vocês já veem a belíssima tela de Caravaggio, dos maiores pintores italianos. Título dessa tela, Ceia em Emaús. E hoje nós vamos tratar exatamente de uma das estéticas mais impressionantes da história artístico-literária da humanidade. Trata-se do Barroco, que entre algumas denominações temos a de arte da contradição, alguns teóricos chamam arte do exagero, e é um dos momentos significativos para se entender a trajetória do homem no campo artístico e literário. E aí, nesse papo de hoje, galerinha, nós vamos tratar principalmente desse contexto histórico do Barroco, que vai ter várias denominações, como a que chega até nós, vinda de Portugal, que é o seiscentismo. Então dá para ver aqui que quando essa estética surge e chega ao apogeu, né, da história, da arte e da literatura humanas, nós temos aí alguns acontecimentos que vão marcar muito essa trajetória e esse momento histórico. Nós temos aí o auge do desenvolvimento mercantilista e o aumento da influência da burguesia dessa classe social, que aos poucos vai se consolidando como classe hegemônica, que chegará no final do século XIX, no topo da pirâmide social. É também o momento do final do ciclo das grandes navegações. Então, as duas grandes potências da época, Portugal e Espanha, chegam ao final dessa etapa de disputa por mercado, por território, com o final do ciclo das grandes navegações. E aí nós temos uma das mais importantes, um dos mais importantes fatos históricos desse momento, que é a Reforma Protestante, protagonizada por João Calvino e Martinho Lutero, que vai dividir a poderosíssima, a ainda intocada, poderosíssima Igreja Católica. Então, imediatamente a esse fato, a Igreja, que se pretendia e todos achavam que era indissolúvel, que não teria a mínima condição de haver um racha dentro de uma instituição tão forte desde a sua criação, né? Então nós temos aí imediatamente a reação da Igreja com a Contra-Reforma Católica. Imediatamente ela vai reagir, tentar congregar, tentar trazer de volta, trazer ao seio da Igreja Católica aquelas ovelhas desgarradas, aqueles fiéis debandados, junto com as novas ideologias religiosas de João Calvino e Martinho Lutero. E aí, como instrumento dessa contra-reforma, nós vamos ter o evento que vai marcar a vida de todo o mundo e dessa mesma Igreja Católica, ao estabelecimento do Concílio de Trento, que vai se estender aí por longos anos, de 1545 a 1563 em toda a Europa. E aí nós temos como medidas drásticas, medidas que até hoje a Igreja Católica se arrepende muito, nós temos a primeira, talvez a maior, a mais danosa, a mais impensável medida tirada do Concílio de Trento, que é a criação do Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição. E aí nós temos uma outra medida tomada, que é a elaboração do famoso Index Librorum Prohibitorum, ou índice, rol, dos livros proibidos. Então muitas obras foram praticamente censuradas pela Igreja Católica, foram totalmente tiradas de circulação, queimadas, e muitas se perderam em toda a história. E é dessa época também a criação da Companhia de Jesus, que terá uma influência marcante dentro da história e da literatura, tanto da Europa quanto nossa aqui do Brasil. E aí, pessoal, o Barroco tem esse nome, a origem etimológica desse termo é bem controversa, mas há uma ideia de que a palavra barroco vem do francês barroca ou barroca, que seria uma pérola de formato bastante irregular. Daí o barroco ser visto depois como uma arte de mau gosto. Isso mais à frente um pouco. Então, quais são as denominações que o Barroco terá ao longo da sua existência enquanto estética artístico-literária? Vejamos aqui. Então, na Europa,
Ele vai se chamar na Espanha de gongorismo, devido à influência do maior nome, né, do poeta espanhol Luís de Góngora e Argote. Já na Itália, o barroco passa a ser chamado de maneirismo, pelas influências do grande poeta Jean-Baptiste Marine. Na França, passa a se chamar preciosismo, devido ao extremo rebuscamento das formas artísticas, né, estéticas, na corte do extravagante Luís XIV. Na Inglaterra, passa a denominar-se eufóismo, e não mais barroco, porque tem a ver com o romance Euphues or the Anatomy of Wit, de John Lyly, que seria, na tradução, Euphues, ou a anatomia da sagacidade, a anatomia da inteligência, como alguns traduzem. E, por fim, na Alemanha, o barroco tem uma outra denominação, e essa denominação é a de silesianismo, por ter se envolvido na região da Silésia alemã. Então, essas são algumas denominações da estética barroca. E aqui nós vamos tratar hoje, gente, depois desse contexto, rapidamente nós vamos delinear aqui alguns pontos das manifestações artísticas do barroco. E uma das principais dessas manifestações, que é a pintura barroca. Então, quais são as marcas dessa pintura? Então, primeiramente, nós temos o predomínio da linha curva. Ela cria movimento, né, maleabilidade e ideia de flexibilidade. E aí, nessa pintura, nós teremos uma continuidade da exploração de temas profanos e religiosos. Lembrando, temas profanos são aqueles cuja temática, cuja essência, cujo assunto não é a do templo, não é a da religião. Pro, fora, fanos, templos. Então são obras que não têm a ver com a religiosidade medieval, com o aspecto do templo. E aí você tem, como o barroco já é predominantemente uma arte ou literatura religiosa, você vai ter a exploração desses dois temas. Também nós teremos aí, na arte barroca da pintura, a proliferação dos retratos e das naturezas mortas. Então são elementos que estão muito delineados como característica da pintura barroca. E há também uma maior inovação que traria para essa nova técnica de pintura o tipo de luz sobre seres e objetos, criando um efeito conhecido como claro e escuro, representado aí por esse termo francês, chiaroscuro. E aí nós teremos aqui os grandes nomes dessa pintura barroca. É o Greco, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Steinweg e o italiano Caravaggio. Aqui você tem São Pedro Penitente, de El Greco, um dos mais importantes nomes dessa pintura do século XVII. Aqui eu tenho um quadro, pessoal. Galerinha, esse quadro praticamente sintetiza o que seria o barroco. É o quadro As Vaidades da Vida Humana, do holandês Herman Steenweg. Percebam que esse quadro apresenta vários elementos que constituem essas vaidades da vida humana. Percebam a técnica do chiaroscuro, a luz branca, clara, incidindo diagonalmente do canto superior esquerdo para o centro, né, e o fundo praticamente escuro para dar o contraste. E a representatividade das vaidades humanas. Você tem aqui um elmo, que representa o poder, junto com essa espada, símbolo de prazer e vaidade humana. Você tem a concha, que representa sempre a riqueza, uma outra vaidade humana. Você tem a flauta, a música, como também instrumento e representante desse prazer e dessa vaidade humana terrena que é a música. Você tem uma ânfora de vinho, a bebida é um dos prazeres, é uma das vaidades terrenas. Você tem a música, novamente aqui, a corneta. Você tem os livros simbolizando o prazer e a vaidade humana do saber, do conhecimento. Lembrar também um detalhe importantíssimo. Nessa ânfora você vê aqui o símbolo de poder também, junto com esse manto e esse elmo, essa espada. Você tem aqui a silhueta de um César romano, símbolo de poder e vaidade humana. Observem também que você tem aqui, em contraponto a todas essas vaidades, e dando um recado final a essa tela, você tem uma lâmpada
de onde sai um fio de fumaça, significando que apagou uma luz. E aí há uma metáfora para o fim da existência humana. Há um recado, uma mensagem muito clara desse quadro de Stenwick, de que isso são vaidades humanas mesmo, porque nada disso importa a vida. Porque quando ela acaba, representado pela metáfora da lâmpada, observem, todas essas vaidades vão terminar nessa imagem central da caveira, do crânio, que representa a morte. Então é um quadro um tanto pesado, mas é uma grande verdade. Vejam agora a semelhança, a intertextualidade que David Bale vai ter com o quadro de Stenwick, no quadro dele intitulado Autorretrato. É inconfundível a disposição dos elementos, né? Principalmente desse quadrante aqui. Se você cortar aqui esse quadrante inferior do lado direito, do centro para a direita, você verá a permanência, uma releitura do quadro de Stenwick, não é verdade? E aí você tem também, como arte, como manifestação artística desse momento, você teria também aí o esplendor da arquitetura. Então, as impressões de solidez e força nas suas estruturas baixas. Você tem aqui a imagem do Palácio de Versalhes. As paredes, colunas e ornatos permitem jogos de luz e sombra. Veja a relação com a pintura, né? Com a pintura barroca do claro e escuro. Claro, escuro, luz e sombra. As formas monumentais dos palácios e igrejas que exaltam o poder e a autoridade do clero e da nobreza. Então, essa é a arte do clero, essa é a arte da nobreza. E há a ênfase na linha curva. Então, essa arquitetura vai enfatizar bastante os círculos, as serpentinas, os caracóis e as espirais. E aí você tem os nomes dos principais arquitetos do período, né? Bernini, Borromini e Louis Levaux. E aí vejamos aqui algumas imagens belíssimas do interior desse lindo palácio barroco que é o Château de Versalhes. É uma exuberância em ouro puro. Vejam o contorcionismo das formas, o detalhismo, né? O luxo que tudo isso traz, né? Mostrando a força, a exuberância, né? dessa arquitetura fenomenal que é a arquitetura barroca. E aí nós temos um outro tema, uma outra manifestação artística que tem uma força muito grande nesse momento histórico e artístico, que é a escultura. Então, a escultura barroca ela vai se restringir ao adorno de fachadas de palácios e de templos. Vai servir de adorno de enfeite e aí é de uma exuberância fenomenal, né? Intensifica-se também, a exemplo da pintura e da arquitetura, intensifica-se a linha curva com ondulações e sinuosidades, né? Retomando a ideia de flexibilidade, maleabilidade, né? Sinuosidade. E aí você tem a representação de corpos contorcidos, expressões de sofrimento e êxtase, expressões muito ambíguas, expressões muito paradoxais, como se pode ver aqui nessa tela de Bernini, nessa escultura de Bernini, né, que é o êxtase de Santa Teresa. Então é muito bonito aí o detalhe desse rosto, que não dá para definir. Observa a diagonal da mão do querubim com a flecha, que vai em direção ao peito de Santa Teresa, e o rosto dela transmite um sentimento ambíguo, paradoxal, que não dá para definir se é sofrimento ou é prazer, ou é êxtase, se é dor ou é prazer. E uma coisa muito bonita nessa escultura barroca, pessoal, é essa técnica do panejamento. Isso mesmo, vem de pano. E é incrível como o artista consegue cortar, porque isso aqui parece ser feito de massinha de modelar, e na verdade isso aqui é de pedras de mármore, a pedra rara, né, a pedra da luz como chamavam os gregos, né, pela beleza, pela claridade e pela consistência de se permitir ao escultor fazer detalhes como esse planejamento e ela não romper, não se quebrar. E aí nós temos os dois grandes nomes da escultura, Bernini e Theodor. Vejamos aqui mais uma escultura, na verdade duas. Aqui você tem o Triunfo
da religião sobre a heresia. Percebam as mesmas características do quadro, né, do êxtase de Santa Teresa, o planejamento, contorcionismo dos corpos, a diagonal que vem da mão da santa, né, que representa a religião sobre os hereges, que estão num plano inferior caindo, e essa diagonal é muito clara aqui na tela. O planejamento, né, dá para você ver aqui a serpente enroscada no corpo desse herege, o querubim aqui no canto inferior direito anotando os pecados, as heresias, e aí Theodon vai representar artisticamente esse triunfo da religião. E aqui novamente você tem Bernini no êxtase de Santa Ludovica Albinoni. E parecido também com o mesmo semblante de Santa Teresa, você tem um rosto que traz uma sensação enigmática, uma sensação ambígua, uma sensação paradoxal no rosto da Santa Ludovica. Então são esculturas fenomenais do período barroco. E aqui nós temos, para finalizar esse papo sobre arte barroca, a música barroca, que é uma das mais belas de toda a história da música clássica. Então, através das normas da Contra-Reforma, por força da Igreja Católica, a música volta a ter a pureza pré-renascentista. Retiram-se as influências profanas e a música volta a ser pura, cândida. E aí há uma expansão da música de câmara e coincide com o surgimento da ópera. E você tem aqui os principais nomes dos músicos barrocos do período. Você tem Albinoni, Vivaldi e Handel. Então vamos ouvir aqui uma das preferidas de Vivaldi, que é As Quatro Estações, a Primavera. Não há um jeito melhor de encerrar um papo literário do que ouvindo Vivaldi. Então até o próximo bate-papo literário. Vão lá no canal Literacursos, se inscrevam, dá a sua like, ativa o sininho para receber os próximos bate-papos literários com o professor Marco Aurélio. Espero vocês lá.